Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Amigas e amigos ouvintes, aqui é Licurgo. Nós vamos hoje continuar nossos estudos sobre o livro Obreiros da Vida Eterna. No capítulo anterior, o capítulo 2, de nome No Santuário da Bênção, nós acompanhamos o instrutor Jerônimo, juntamente com André Luiz, o padre Hipólito e a enfermeira Luciana, visitando o Santuário da Bênção. O Santuário da Bênção, conforme pudemos observar no capítulo anterior, é uma espécie de templo, um templo religioso, mas obviamente de uma religiosidade que não se vincula às religiões da terra, mas sim à elevação do espírito, ao mais além, acima destas questões religiosas que envolvem a terra. E o Cornélio que é o coordenador do ambiente do Santuário da Bênção, explica para os componentes do grupo do Jerônimo, que são André Luiz, o padre Hipólito e a Luciana, a enfermeira Luciana, a respeito da funcionalidade do Santuário da Bênção, de questões relativas à palavra, a manifestação de espíritos de ordem muito mais elevada que se dá ali no Santuário da Bênção. Logo em seguida, quando o Cornélio termina suas orientações para o grupo, nós acompanhamos o diálogo de Barcelos com o padre Hipólito e com o André Luiz. E o Barcelos, um espírito que compõe um outro grupo que também está no Santuário da Bênção e que depois, assim como o grupo em que o André Luiz está inserido, visitará a Terra em missão específica. Pois bem, o Barcelos, que apesar de ter sido professor na encarnação anterior, se interessou pela psiquiatria na Terra e o seu trabalho tem sido até então, desde então, juntamente com médicos psiquiatras e doentes da área da mente, esclarecendo e ajudando. Pois bem, o capítulo de hoje nós vamos tratar de questões que continuam a visitação ao Santuário da Bênção. O capítulo é o capítulo 3, cujo nome é O Sublime Visitante. Neste capítulo, o André Luiz vai relatar suas experiências neste capítulo, André Luiz continua seu relato sobre as experiências no Santuário da Bênção. O instrutor Cornélio avisa a todos que eles receberão um espírito muito mais elevado que se manifestará em uma espécie de câmara isolada do mundo exterior por uma substância semelhante ao vidro, talvez ao cristal. Me pareceu que seja alguma coisa mais cristalina que consegue isolar a parte interna dessa câmara da parte externa. Assemelha-se a uma espécie de redoma, embora transparente, que se possa ver o interior, isola o interior desta área exterior de nosso lar. E observem bem, o ambiente de Santuário da Bênção já nos pareceu um ambiente muito mais elevado do que as outras áreas de nosso lar, como por exemplo
às câmaras de retificação. No entanto, ainda assim, esse espírito que se manifestará naquele lugar, na câmara de retificação, sentiria o impacto deste ambiente mental que está constituído o santuário da bênção. Observem essa diferença. Segundo Cornélio, somente utilizando os recursos desta câmara, desta redoma, é possível esse espírito de ordem muito mais elevada se manifestar em nosso lar. Muito bem. Auxiliados pelos presentes, o Cornélio solicita que mentalmente eles criem no interior da câmara, no interior desta redoma, que eles possam criar um ambiente propício para a recepção deste espírito mais elevado. E assim, o Cornélio determina que o grupo de instrutores dos quais faz parte o Jerônimo possa criar fluidicamente dentro da câmara. Observem, é uma criação mental que trabalha o fluido que se encontra dentro desta redoma. Pois bem, que este grupo de orientadores, ou melhor, que esses orientadores dos grupos possam trabalhar na criação de um lago. Por sua vez, o Cornélio trabalhará na criação do tronco de uma árvore. E os demais componentes dos grupos que estão ali coordenados, dentre os quais faz parte o André Luiz e também o padre Hipólito e a enfermeira Luciana, e até mesmo o Barcelos, que pertence ao outro grupo, trabalharão nos galhos e folhas desta árvore e também na gramínea e nas pequenas plantas que estão ali em torno daquele lago. É uma imagem idílica. E então o grupo, ou melhor, os elementos que estão ali passam a trabalhar na organização mental, na criação desse ambiente fluídico dentro da redoma. E na medida em que o tempo passa, ou melhor, e na medida em que o tempo passa, os criadores podem observar o resultado de suas criações. Interessante notarmos que aqui temos uma situação distinta de, por exemplo, um pintor na terra, que quase sempre sozinho cria sua pintura, trabalha sua pintura. Ali temos uma criação coletiva. Observem a sintonia que esses espíritos têm que ter para conseguir fazer esta criação mental de forma coletiva. Tanto é que no final eles conseguem criar um ambiente propício, de acordo com André Luiz, maravilhoso. Logo em seguida, mantendo todos a harmonia, o Cornélio faz uma prece e pede a presença desse emissário de outras esferas, e ele se manifesta dentro da câmara. Interessante que na narração de André Luiz, nota-se que esse emissário, cujo nome é Asclépios, se manifesta parcialmente. Ou seja, trata-se apenas de uma manifestação do tórax, braços, mãos e cabeça. Do Asclépios, com todos os detalhes da face, das mãos e tudo mais. Mas ele não apresenta-se de corpo inteiro. E ele passa, então, a se manifestar pela palavra. De acordo com André Luiz, e é até interessante nós darmos uma lida para que você, que não teve a oportunidade de ler, possa entender o que nos diz o André Luiz a respeito desse ser.
De acordo com André Luiz, o emissário, em voz clara e sedutora, desejou-nos a paz do Cristo e, em seguida, dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível na linguagem humana. E entre parênteses, o André Luiz esclarece: abstenho-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo a imperativos de consciência. Não sei se vocês notaram, mas o André Luiz fala que a palavra desse espírito, o Asclépios, é dada em tom inexprimível. Ora, tom é a tonalidade. Tudo então nos leva a entender que os ouvidos humanos seriam incapazes de ouvir o tom da fala do Asclépios. Pois bem, então, o Asclépios, depois de sua palavra, está pronto para partir quando o Cornélio pede licença para permitir que alguns componentes dos grupos ali presentes possam fazer-lhe perguntas, e isso então é autorizado. E o Asclépios, cuja forma que ele se manifestou é de um ancião, denotando sabedoria, inclusive carregando um pergaminho em uma de suas mãos, responde às perguntas formuladas pelos componentes dos grupos ali presentes. E todas essas respostas têm como referência passagens do Evangelho de Jesus. Então ele usa a mensagem cristã de forma esclarecedora para os espíritos ali presentes. Muito embora podemos notar que nem todos ali presentes conseguem entender a clareza da mensagem que lhes é dada. Terminado o contato com Asclépios, porque o Asclépios então depois se vai. O André Luiz então procura, com a autorização do Jerônimo, procura o Cornélio e pede detalhes a respeito daquela manifestação. Ora, André Luiz quer saber o que nós também queremos saber. Quem é Asclépios? De onde ele vem? Que classe de espíritos é esta? Qual a condição evolutiva do Asclépios? E o Cornélio responde que Asclépios pertence à comunidade redimida dos planos dos imortais, que vivem nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Ou seja, pessoal, muito acima de nosso lar. Muito acima. Estão em regiões muito elevadas. E segundo Cornélio, eles vivem acima das noções da forma. O espírito, então, nesta condição, a forma, ou seja, o corpo, já perdeu o sentido. Enquanto para nós o corpo físico é a manifestação da nossa individualidade enquanto encarnados, e no mundo espiritual, o corpo perispiritual o corpo espiritual ou perispírito é a manifestação da forma enquanto desencarnados, no mundo em que o Asclépios vive, a forma já perdeu o significado. Seria então, pergunto eu, energia pura? Muito provavelmente. Ainda segundo o Cornélio, Asclépios já perdeu o contato com a crosta da Terra. E quando é necessário que se encaminhe uma mensagem para a Terra, isso se faz através de espíritos intermediários. E mais ainda, espíritos da ordem do Asclépios não se reencarnam, senão muito ocasionalmente,
em largos períodos, ou melhor, senão muito ocasionalmente, em grandes intervalos reencarnatórios, para cumprir uma missão de auxílio à evolução da humanidade. Muito bem, pessoal, este é o relato do capítulo que nos interessa hoje. O capítulo 3, o Sublime Visitante. É interessante entendermos alguns detalhes deste capítulo, algumas questões do contexto. A redoma na qual se manifestou o Espírito, isolando do meio em que vivem em nosso lar, André Luiz e seus companheiros, mostra que, embora em relação a nós, nosso lar esteja em situação mais evoluída, e principalmente, ou melhor, e particularmente para aqueles espíritos que trabalham em nosso lar, porque sabemos que em nosso lar abriga também espíritos em condição de inferioridade, ainda assim, o Asclépios não teve condições de se manifestar sem a proteção da redoma. Ora, isso já nos traz a ideia de que, diferentemente de que muitos entendem que nosso lar seja um mundo muito evoluído, uma espécie de céu para alguns, na verdade não é. Na verdade, existem mundos muito mais elevados do que nosso lar, que nós sequer sabemos de a forma como se constituem ou como se organizam. O próprio mundo nosso lar tem muitos aspectos semelhantes ao da Terra. Móveis, casas, vegetação, pessoas com a forma humana. O que não acontece na região onde reside, onde mora o Asclépios. Então, na verdade, nosso lar é um mundo muito mais próximo da Terra do que dessas terras mais evoluídas, ou melhor, desses mundos mais evoluídos. Então podemos tirar de nós a ideia de que nosso lar é o céu, é um mundo tão elevado. É, na verdade, um mundo de transição, onde alguns espíritos se recompõem para reencarnar na própria Terra. Outra questão importante é o da criação mental, que os espíritos trabalham dentro da câmara para receber o emissário de esferas mais elevadas. Observem bem, espíritos mais preparados trabalharam na constituição de uma criação mental dentro da redoma que possibilitou com que o Asclépios pudesse ali se manifestar. Percebam bem o valor das criações mentais. Quanto mais evoluídos os espíritos são, mais capazes são de trabalhar o fluir da sua volta. Para nós isso talvez seja impensável, porque nós não temos a capacidade de lidar com a matéria densa que está à nossa volta, que é também uma variação do fluido cósmico universal, mas nós não temos capacidade de moldar esta matéria densa à nossa volta, a não ser usando ferramentas ou as mãos. Porque é uma matéria muito densa. Mentalmente nós não conseguimos, no estágio em que estamos, trabalhar essa matéria densa que nos envolve, ou melhor, que nos cerca. Mas, em mundos superiores, as criações mentais podem ser efetivamente trabalhadas de tal sorte que possam adquirir formas muito específicas que podem ser compartilhadas pelos outros. Mas isso não quer dizer que nossas criações mentais não tenham um poder. Que aquilo que criamos mentalmente não possa de fato adquirir alguma forma mental e influenciar não só a nós, como alguns espíritos que estão à nossa volta. Mesmo porque
é através dessas criações mentais que muitos espíritos identificam quem nós somos realmente. Porque muitas vezes apresentamos no mundo físico de uma forma, mas na realidade temos algumas características que escondemos no nosso mundo mental. Nossa capacidade mental, capacidade criadora, as formas de pensamento que criamos à nossa volta podem não ser visíveis, mas apresentam traços, embora muito inferiores, desses traços que representam, ou melhor, desses traços que o André Luiz nos falou a respeito das criações mentais nas câmaras, na câmara em que o Asclépios se manifestou. Então devemos sim ter cuidado com nossas criações mentais, porque elas são responsáveis diretas por muito do nosso mundo exterior, que é uma expressão do nosso mundo interior. Por fim, uma coisa que ressalta muito o nosso entendimento, por fim, uma coisa muito importante para o nosso entendimento é que a mensagem do Asclépios, embora ele viva em outra região espiritual muito acima de nós, ainda assim, ele usa a mensagem do Cristo como uma referência para a nossa evolução espiritual, usando mensagens específicas para esclarecer os espíritos em nosso lar qual era o papel que eles deveriam exercer quando viessem aqui na Terra. Isso são questões que nós precisamos refletir. Embora tenhamos a dificuldade e as limitações próprias das nossas imperfeições, e sabemos que é com o nosso trabalho que nós adquiriremos melhores condições espirituais para um dia, quem sabe, trabalhar juntamente com os companheiros do nosso lar e depois, com o passar de eras, possamos estar junto a espíritos nessas terras imortais, nessas regiões de espíritos imortais. Nós precisamos trabalhar efetivamente no agora, porque o que nos interessa é o agora. Não é nem tanto o hoje, é o agora. Porque o agora é onde nós podemos trabalhar em benefício dos que estão à nossa volta e de nós mesmos. E não podemos esquecer, pelo esclarecimento do Cornélio, que a região onde o Asclépios vive é muito evoluída, mas ainda assim existem regiões muito mais evoluídas do que o Asclépios trabalha. O Cornélio cita regiões muito mais evoluídas, que nós sequer fazemos a ideia de qual seria a organização, de como seria esse mundo. Mas o mundo que nós estamos é esse aqui agora. É a Terra, no agora em que estamos. E o nosso esforço precisa ser para fazer o melhor aqui. Sem a pretensão de estarmos um dia em nosso lar ou nessas terras onde vivem esses espíritos muito elevados. Porque eles chegaram lá porque fizeram bem o trabalho aqui. E é isso que nós devemos nos esforçar, para fazer bem o trabalho aqui. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, encerramos o programa de hoje. No próximo programa, nós trabalharemos o capítulo 4, a casa transitória. Se vocês tiverem a oportunidade, você que está acompanhando o nosso programa Lendo e Aprendendo com André Luiz, se tiver a oportunidade, leia o capítulo 4, para que no próximo programa nós possamos, ou melhor, para que no próximo programa, na próxima semana, vocês possam acompanhar e, através de seus entendimentos, compararem com o meu entendimento do conteúdo desse capítulo. E isso, com certeza, pode enriquecer os conhecimentos de todos nós. Eu agradeço. Desta forma, então, encerramos o programa de hoje e convidamos você a estar conosco no próximo encontro. Até lá!